Aqui é o Edu Guedes. Que legal que você recebeu a visita de um consultor da FC Unifiel aí na sua escola. Eu estou muito feliz. Eu conheço toda a direção da faculdade, a presidência, a estrutura super moderna e tecnológica. Aliás, a gente está fazendo esse vídeo especialmente para você, direto aqui da faculdade. E que tem um EAD que garante a mais alta qualidade de ensino. Então, ligue agora para o consultor que te visitou, agarre essa oportunidade e matricule-se já. Um beijo para todos vocês, professores, que têm o meu carinho e minha admiração também. FC Unifiel, a evolução da educação, a escolha certa para o seu sucesso. Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje, com grande orgulho, quero apresentar especialmente as crianças que estão nos assistindo, Danilo Furlan. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra, uma felicidade estar aqui. Então, somos dois felizes hoje. Que bom. Porque quando eu ouvi narrando as suas histórias, eu fiquei imaginando essa cena de nós dois aqui, ansiosa para que você viesse. Que legal, também estava. Então tá. Pedagogo, contador de histórias e de encantamento. Nós vamos falar com ele, primeiramente, sobre alguns livros que ele já produziu, que é Histórias do Mundo para Todo Mundo. Como que surgiu essa maravilha? Bem, na verdade, o Histórias do Mundo... Eu sempre digo que eu me tornei escritor quase que por um acaso. Né? Eu venho do universo da contação de história, desde que eu trabalho com teatro de boneco, com as bibliotecas, esse universo da contação de história sempre teve comigo, mas eu não sabia que isso existia um universo único para a contação de histórias. Eu trabalhava com a contação de história dentro do teatro de bonecos, em ações das bibliotecas aqui de Maringá, e aí eu conheci um festival de contadores de histórias. Eu fiquei maluco, né? Falei, eu quero ir lá ver, eu quero conhecer. Eu me inscrevi e fui selecionado para participar. E foi onde? E foi em Porto Alegre. Olha aí, então. Isso, na Casa de Cultura Mário Quintana. Não poderia ser um lugar melhor, né? Para começar. E aí, eu participei um ano. No ano seguinte, eles abriram a inscrição novamente para os contadores e abriram uma inscrição para que esses contadores mandassem releituras de contos populares e lendas do Brasil. E eu procurei, mas eu não queria contar nada que todo mundo já contasse ou que não fosse da nossa terra. Certo. Então eu procurei um conto popular, um relato aqui mais ou menos popular do interior do Paraná, num livro do governo de estado, e a partir desse relato eu fiz um texto literário, encaminhei e foi aprovado. Então foi o primeiro livro e foi uma felicidade, uma alegria, nossa, me ver no livro foi uma coisa linda, assim. Isso é fantástico. E dá para identificar também o pedagogo. Sim, sim. Porque aí você já sente a plateia. Sim, sim. Na verdade, o universo da criança sempre esteve comigo, né? Não foi à toa que eu busquei a pedagogia, né? Como curso para formação superior, e eu estudei na UEM, foi uma alegria também, professores maravilhosos, estive lá. E depois do Histórias do Mundo para Todo Mundo, veio ao pé do ouvido. E aí você continua com algumas pessoas. Sim, na verdade são sempre contadores de histórias. Nesse eu já fui convidado para fazer parte, já não era uma seleção. A Rosane Castro, que é uma contadora de histórias no Rio Grande do Sul, faz esse evento até hoje lá, que chama Histórias ao Pé do Ouvido, um evento lindo, já participei diversas vezes. E aí ela convidou, tem aqui a Alice Oliveira, que é do Mato Grosso, eu do Paraná, Rosane Castro do Rio Grande do Sul, a Beatriz Mirra de Minas Gerais e o João Luiz do Couto, que é de Mato Grosso. Então ela reuniu contadores do Brasil para esse livro e novamente eu fui buscar uma nova história, um relato, um conto popular do interior do Paraná para colocar. Porque a gente tem pouco, né? Se a gente perguntar hoje de cultura popular do Paraná, a gente tem pouquíssimo. Você fala lá, eu às vezes pergunto, quem é que vocês conhecem? Quando conseguem relatar, eles relatam a lenda das cataratas, a lenda da gralha azul. Acabou. A gente não conhece nada além disso. Então eu tentei buscar algumas histórias menos conhecidas, trazer para esse universo
e tentar fazer com que isso saia mais, apareça mais, e quem sabe as pessoas um dia identifiquem essas histórias como histórias da gente, né? E daí teria também que ter o professor apaixonado pela história para passar para os alunos. Sim, a gente ainda tem programas de incentivo muito fracos, muito pequenos. Às vezes programas de incentivo à leitura, a autores locais e regionais, às vezes só para dizer, eu constar que tem, às vezes nem tem. A gente ainda precisa de uma política pública, e eu sempre acho que a política pública precisa começar pelo pequeno, né, pelo micro. Ela pode vir do macro para o micro, mas se ela vir do micro para o macro, eu sempre acho que é mais rico. Então a nossa cidade ainda precisa abraçar os escritores locais. Nós temos uma literatura aqui incrível, uma academia de letras que faz um trabalho já histórico na cidade, e até hoje a gente não teve ainda uma política pública que abraçasse esses autores, que abraçasse essa academia, levasse esses autores para as escolas, para a leitura, para o universo, bate-papos, encontros, muita coisa bonita podia ser feita. Isso eu verifico que no momento está acontecendo, mas em nichos separados. Sim, hoje os autores estão fazendo, como comprando essa luta, né, de vamos lá, vamos levar o livro, vamos levar a história, vamos para as escolas, às vezes sem custo nenhum de incentivo, às vezes até a gente banca para ir para o espaço, para que a literatura vá, né? Para que a literatura aconteça e que o nosso nome como autor, como escritor, como contador de história comece a ser visto. É o caso, vamos mandar um abraço pro Antônio Alves também, né? Antônio, um grande abraço. Está nessa luta conosco. Sim, eu estive no lançamento do livro do Antônio e quero dizer, registrar aqui que foi uma honra fazer parte. Foi lá, inclusive, que a gente se encontrou, a gente já se conhecia, né? De estar se curtindo bom, né? Na internet, acompanhando. E foi bem bonito, né? O que eu acho interessante, enquanto tantas pessoas tentam se degladiar, nós da cultura, pelo menos as pessoas que me cercam, tentam um homenagear o outro. Sim, se unir, somar força, se juntar. Abrir portas, olha, fazer junto, junto, né? Isso que eu fico feliz quando eu encontro pessoas como você, como o Antônio, como pessoas da Academia de Letras. Mas, infelizmente, ainda nós temos que contar no dedo. Sim, infelizmente. Ainda é trabalho de formiguinha ainda, né? E a história? A história de Naitá foi o meu primeiro livro solo, né? Aí ali eu peguei gosto, gostei, falei... E a Naitá também não foi uma história que eu, de repente, resolvi escrever. A Naitá, eu acordei um dia de madrugada com a história de Naitá na minha cabeça. Ela não chamava Naitá ainda, foi a última coisa que eu pus, foi o nome neste livro. E eu acordei com uma história de uma lagarta que era muito medrosa, tinha medo, e eu sentei, escrevi de madrugada, fui dormir, e no outro dia eu só lembrava que eu tinha escrito algo. Que é a companhia então, se eu tivesse perdido esse momento, eu tinha perdido essa história. E aí, anos depois, a Rosane voltou a solicitar, eu voltei em um outro encontro do Pé do Ouvido, e ela pediu para que a gente encaminhasse textos para ela publicar no jornal, para já ir convidando as pessoas. Mas aí, como tinha questão de direitos autorais, ela falou que quero texto do autor. E eu fui, minha nossa, eu não tenho nada escrito, eu nunca sentei, eu nunca fiz esse exercício de escrever. E aí eu lembrei dessa história que estava rascunhada num papel, sentei com ela, escrevi, melhorei e mandei. E aí saiu no jornal com uma ilustração local lá bem bonita. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, essa história é bonita, essa história é legal. Eu vou sentar com essa história mais, vou abraçá-la de verdade. E aí eu sentei novamente com a história e aí eu fui fazer uma pesquisa da lagarta, da borboleta, do predador, do ciclo, da borboleta. E foi assim o toque final dentro da história da Naitá. Então, na verdade, o seu livro é uma lagarta. É a história de uma lagarta muito medrosa. Quer ouvir essa história? Já vou dar esse gancho. Podemos? Vamos lá, então. Então tá, pessoal. Vamos lá. Essa aqui, a história de Naitá. Oi. Oi. Ai. Era uma vez uma lagarta chamada Naitá. A Naitá era uma lagarta muito, mas muito
medrosa, a Naitá não saía de casa para quase nada, pois ela morria de medo de virar comida de passarinho. Ela tinha ouvido falar que ali pertinho da casa dela morava uma faminta família de andorinhas. Não! Ai! Quando ela tinha que sair de casa para colher folhas fresquinhas, ela seguia sempre de cabeça baixa, resmungando pelo caminho. Ai, 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 que medo! Eu que não quero virar comida de passarinho. Ah, se pelo menos eu fosse uma centopeia, eu ia ter um monte de perninhas e podia andar bem rapidinho. E o gafanhoto? Se eu fosse um gafanhoto, eu podia pular bem alto diante do perigo. Ai, 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 que medo! A Naitá seguia sempre assim, cabeça baixa, medrosa, resmungona. Um dia, a Naitá fechou-se tanto que acabou se transformando em um pequeno casulo. Foi quando a Naitá achou que o mundo dela estava resolvido, pois agora ela estava ali, quentinha, quietinha, protegida. Lararara, lararara, lararara. Um dia, porém, o casulo se rompeu. A Naitá tinha se transformado em uma borboleta. Só que ela não abriu as asas. Ai, 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 que medo! Vai que eu não consigo fechá-las novamente. E seguiu seus dias assim, cabeça baixa, medrosa, resmungona e asas fechadas. Um dia, porém, um terrível incêndio tomou conta da floresta. Somente quando o forte calor vinha se aproximando da casa da Naitá é que ela criou coragem, pegou um balde e saiu correndo rumo à lagoa. Quando ela chegou lá na lagoa, onde ela nunca tinha ido por medo, ela viu refletido na água o azul do céu. A Naitá achou aquela cor tão bonita que ela olhou para o alto pela primeira vez. Uau! Uau! A Naitá viu aquele lindo tom de azul no céu e por um instante desejou aquele azul fazendo parte de sua vida. Quando ela olhou na lagoa novamente, ela viu refletido na água as cores de suas asas, abertas. Foi quando a Naitá sentiu alguma coisa mudando dentro dela. Ela então criou coragem e voou pela primeira vez. A Naitá voou para longe, para muito longe. Tchau, Naitá! A Naitá foi viver o azul do céu, pois o que tinha ficado para trás não tinha mais importância. O fogo foi apagado por um passarinho que levava água no bico fazendo a sua parte. Só que essa já é uma outra história. Vocês viram, crianças? Aposto que vocês ficaram tão encantados quanto nós aqui do estúdio. Parabéns, Danilo. Obrigado. Houve encantamento. Eu tenho muito carinho pela Naitá, que é o meu primeiro, né, livro solo. E aí, as ilustrações da Maria Sininha foi uma artista que eu conheci no Facebook, que faz esse trabalho delicado de corte de papel. E tive a oportunidade, a honra de construir esse livro todinho e por isso tenho muito carinho por ele. Com certeza, muito especial. Contação de histórias, tradição poéticas e interfaces. Aí veio esse Agora... livro maravilhoso pelo Sesc São Paulo, o Fábio Nunes e a Tatiana, que fizeram a organização. Eles têm texto... Gente, eu estou no livro junto com a Ariano Suassuna. Eu sempre me gabo disso, porque não é para Ele só tá no início porque é por ordem alfabética, Ariano, né? Não, ele tá porque ele é mestre, ele é maravilhoso. E aí tem Ariano Suassuna, tem Bia Bedran, tem Daniel Mundurucum, tem um monte de escritores, autores, pesquisadores, que é uma honra, né? Então esses autores fazem essa leitura da literatura brasileira. Depois nós temos alguns contadores de histórias, como a Bia Bedran, que é maravilhosa, que faz um panorama da contação de história no Brasil, e os interfaces, que são contadores do Brasil, colocando um pouco do seu relato, da sua experiência, do seu caminho como contador de história. Eu já fui no inglês interfaces. E aí que eu tenho a honra de participar. Eu digo que foi uma honra fazer parte de um grupo tão seleto. Com certeza. E agradeço sempre, pessoal, pelo convite. Esse eu não conhecia.
E é um livro muito legal, que tem uma teoria legal, uma pesquisa legal. Aí você conhece contadores do Brasil todo, você vai vendo quais são as dificuldades, as facilidades, os caminhos, as paixões. Você vai se identificando um pouquinho com um de cada um. E aí você descobre que realmente a gente está dentro de uma grande família, né? De apaixonados pelo livro, né? pela porque leitura, não há erro de aprendizagem. porque errou, por querer. Não. Os contadores de histórias defendem sempre que todo mundo é contador de história. E cada um tem a sua maneira de se expressar, de contar uma história, de tornar essa história interessante. Mesmo porque então não existe erros e acertos. É um resgate da oralidade. Sim, também, sempre. Né? A gente respeita e está sempre lembrando, né, dos mestres griots, dos indígenas, das Dona Maria, a volta do fogo, da vizinha, do seu Zé no banquinho da esquina. A gente está sempre valorizando essas figuras que vieram trazendo, né, a tradição até chegar no contador contemporâneo, que é esse contador que vai buscar a contação de história como um elemento artístico, né? Eu pelo menos entendo hoje a contação de história como uma manifestação artística e por isso eu me manifesto artisticamente contando história e me encaixo ainda dentro de todo esse universo do livro, da leitura, dos seres, né? desse universo maravilhoso todo. Contos infantis, novamente, coletânea Sesc. Aí foi um concurso que o Sesc faz anualmente, inclusive já está aberto as inscrições para esse ano. Sim, quem quiser olhar já estão abertas as inscrições. Já procura lá no Sesc. E ele seleciona 10 escritores do Paraná, né, que sejam ou nascidos ou erradicados no Paraná, com contos ainda não publicados, que falem e passem pelo universo da cultura paranaense. Então eu escrevi aí o Colar de Ouro Verde. Eu faço uma brincadeira do café como ouro verde, né? De uma criança que não entende por que o café é chamado de ouro verde, se no pé ele é vermelhinho, e por que no pé ele é vermelhinho e quando ele é torrado ele é marronzinho. Mas ele entende que o café é gostoso de manhã, quando ele acorda com cheiro de café, toma um café. Então o café faz parte, né, do nosso universo. E um dia ele resolve presentear a professora e ele tem a ideia de fazer um colar de ouro verde. Então ele colhe as sementes mais verdinhas, faz um colar de ouro verde para a professora e ele ainda não tinha ideia de que aquela noite aquele colar se tornaria realmente muito precioso, porque naquela noite tem uma geada, que é a geada negra, que faz parte da nossa história, que arrebata todos os cafés em todas as plantações, né, no norte do Paraná. E fica somente naquela noite aquele colar que ele tinha presenteado à professora. Sem contar que eu, como professora, adoraria ganhar um colar desse. Então, e a professora se sente muito honrada. Que ganhar. E é uma professora também que ela vem da Ucrânia, então a paixão dela era ser professora, então também eu trago essa paixão do professor em lecionar com essa professora também. Sim. Tanto o professor quanto o pedagogo tem que ser apaixonado pelo que faz. Sempre, sempre. Eu sempre que trabalho, converso com professores, eu sempre tento falar e resgatar esse carinho, esse amor que a gente não pode abandonar, né? Eu sempre falo, a gente sabe que a cultura da escola, da aula, do livro, da prova, do aluno, dos pais é sempre muito maçante. E a gente sabe que é maçante. Mas eu estou sempre tentando resgatar que após anos e anos nessa pressão toda, o professor não perca o carinho, a atenção, o afeto, porque isso também é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. E principalmente a esperança de que eles sejam leitores, que é a nossa luta. Muito, muito. É uma luta sempre, né? E eu sempre digo que o aluno leitor começa com o professor leitor. Se o professor não ler em sala de aula, se o livro não estiver acessível na mão, que esteja na bolsa do professor, que ele mostre. Que ele leia ali no momento que ele não está fazendo nada, que ele ri com aquele livro para a criança olhar para ela e falar, opa, o que está acontecendo ali com o professor, que ele está rindo. E queira também saber o que tem lá que o professor está vendo que é gostoso. Então eu vou sempre também instigando os professores para não perder nunca essa paixão, esse amor. Sai pra lá, vira lata, até o momento é o meu preferido. Eu também gosto muito. Eu sou suspeito para falar de cada um, que de cada um eu vou falar que eu gosto muito. Vamos ouvir, crianças e adultos também, para repassar para essa criançada aí das escolas, tanto
de escolas quanto nas casas das famílias. Vamos lá? Era uma vez um cachorro chamado Sai Pra Lá Vira-Lata. Na verdade, esse não era o seu nome, mas como por onde ele passava, todo mundo sempre dizia: sai pra lá, vira-lata! Sai pra lá, vira-lata! Ele passou a achar que esse era o seu nome. De fato, o Sai Pra Lá Vira-Lata nunca ganhou outro nome. Ele havia nascido num terreno vazio e nem se lembrava mais de quando havia se separado da sua mãe e dos seus irmãos. O Sai Pra Lá Vira-Lata era um cão de rua. Ele não entendia muito por que os outros cães viviam presos dentro dos quintais. Ele não. Ele era um cão livre. Às vezes o Sai Pra Lá Vira-Lata passava um pouquinho de fome por não ter o que comer. E às vezes ele achava um saco cheio de restos de comida. Ele comia, enchia a pança e dormia a tarde toda. Tinha dias que o Sai Pra Lá Vira-Lata tomava banho de chuva, cablum, por não ter onde se esconder. E havia dias que ele tomava banho na chuva por gosto próprio. Gostava de brincar na água. Em noite de lua cheia, o Sai Pra Lá Vira-Lata gostava de uivar pra lua. Grande e redonda. Ele gostava de uivar. Não sabia porquê, mas sabia que gostava. E quando a lua era cheia, ele uivava. O Sai Pra Lá Vira-Lata já tinha enfrentado o perigo latindo bravamente. E também já tinha dado, correndo, com o rabinho entre as pernas. O Sai Pra Lá Vira-Lata era um cão feliz. Ele gostava de rodas. Ele não podia ver uma carro, moto, bicicleta. Quando elas passavam, ele saía correndo atrás. E quando a roda parava, ele não sabia muito bem o que fazer. Mas o tempo foi passando e o Sai Pra Lá Vira-Lata foi envelhecendo. O seu pelo foi ficando branco, o seu andar lento e o seu latido. Seu latido foi ficando fraco. E um dia, já um pouco doente, o Sai Pra Lá Vira-Lata encostou em uma árvore. E ele estava ali encostado. Quando se deu conta, bem ali do ladinho dele havia um filhote de gato. O filhote de gato ainda não havia se dado conta da rivalidade entre cães e gatos e já foi logo dizendo: velho cão, se você precisar assim, de alguma ajuda, eu posso te ajudar. Ajuda? Mas como é que um filhote de gato vai poder me ajudar? Se você quiser, eu posso chamar o seu humano. Humano? Que humano que? Eu não tenho humano, não tenho dono coisa nenhuma. Eu sou um cão de rua. Vocês é que gostam de viver preso dentro dos quintais? Não. Dentro do quintal a gente não vive preso, não. Dentro do quintal, a gente tem uma cama gostosa, uma casinha para dormir, comida, água fresca. E lá também a gente recebe carinho. Carinho? Mas o que é carinho? Perguntou o Sai Pra Lá Vira-Lata curioso. O filhote de gato disse que carinho era algo que o humano fazia assim para demonstrar o seu amor. E quando disse isso, eis que apareceu ali um humano. Era da família do gato. Ele recolheu o Sai Pra Lá Vira-Lata, levou o cão para casa, deu um banho bem quentinho, enxugou ele com cuidado, enrolou ele numa coberta, levou ele para a cozinha, deu um prato de comida bem cheio. O Sai Pra Lá Vira-Lata comeu todo de uma só vez. Havia dias que ele não comia. Depois disso, o humano passou a mão na cabeça assim do Sai Pra Lá Vira-Lata, foi deslizando sua mão para os pelos das costas. O Sai Pra Lá Vira-Lata sentiu o calor da mão do humano se espalhando pelo seu corpo. E tão gostosa foi aquela sensação que o Sai Pra Lá Vira-Lata adormeceu. Quando acordou, estava num lugar lindo, branco, iluminado, e tinha lá cheio um monte de bichos. Sim, filhotes de todos os tipos. Havia lá somente um humano. Ele soube quem era quando um dos bichos disse: olha, São Francisco, temos mais um convidado.
O bondoso senhor se aproximou e já foi dizendo: seja bem-vindo, belo cão. Gostaria de saber assim qual é o seu nome? O meu nome é Sai Pra Lá Vira-Lata, disse o cão orgulhoso. Não, este não é o seu nome não. Esse é como te tratavam por não desejarem você por perto. Aqui não. Aqui você é bem-vindo e aqui você vai ter um nome especial. E quando disse isso, eis que uma luz começou a brilhar dentro do peito do Sai Pra Lá Vira-Lata. Um filhote que estava ali já foi logo dizendo: olha, o peito dele está brilhando igual uma estrela. São Francisco se aproximou, pegou o Sai Pra Lá Vira-Lata no colo e disse: é isso. A partir de hoje, seu nome será Estrela. E quando disse isso, lá da terra, o filhote de gato viu nascendo no céu um novo e lindo ponto de luz. Plim. Sai Pra Lá Vira-Lata. Danilo, eu preciso te confessar que eu, como mãe, como professora, foi muito difícil trabalhar esse livro, principalmente pelo final. Porque como mãe, quando os meus 2 filhos eram pequenos, eu até inverti a história no final. Eu acredito que muitas mães façam isso. E aí, com o tempo, agora são adolescentes, eles falam: mãe, você me enganou. Tá vendo? Mas na época foi bom, porque eles pulavam de alegria com o final feliz. Ah, sim. Né? E com o livro aconteceu o mesmo. Eu trabalhei no CIAPS lá em Sarandi. Um abraço para minha meninada. Na Casa da Cultura também. E vou te confessar, na primeira vez que eu li, eles ficaram estáticos. Aí eu disse: não, brincadeirinha, virou uma estrela. Na verdade, ele vira uma estrela. E agora? E eu recebo às vezes pessoas dizendo: eu não gostei que ele morreu. Eu digo: ele não morre, ele se torna uma estrela brilhante no céu. E na verdade, essa história, ela nasceu para mim, né, sem essa intenção de trabalhar, mas eu acredito que essa história pode trazer para a criança esse universo de que às vezes a gente perde alguém que a gente ama. E se a criança nunca ouviu isso nem numa história, a hora que isso acontecer de verdade vai ser muito mais doloroso para ela. Então a gente às vezes tenta poupar a criança e nem sempre é necessário poupar essa criança, porque ela vai agora lidar com esse sentimento de perda, né, do cãozinho aí, que ela já estava bem apaixonada por ele e ele parte. E aí ela entende que essa partida pode ser um novo caminho, uma estrela brilhante, do qual ela pode todos os dias olhar e sentir ali próximo dela. E aí a hora que isso acontecer na vida, né, na vida real dela, ela vai estar mais preparada para lidar com esse sentimento. A gente não sabe muito lidar, né, com sentimentos de perda, nós de professores partida. Também não, eu não soube, na verdade, mas vou tentar aprender. É um assunto delicado, mas é um assunto que para mim, nesse livro é muito resolvido, assim, né? Ele parte, ele vira uma estrela e é o que eu acho mais bonito, né? E eu também vou ter a honra de apresentar para você a Ovelhinha Vermelha, da Maria Aparecida Silva, a nossa Cidinha, lá de Sarandi. Sim. Foi nossa entrevistada. E de contador para contador. Vou te passar o presente dela. Obrigado. Vou ler com muito carinho. Para o nosso próximo entrevistado, ele até quis saber, eu falei: segredo. Ela não me contou. Não conto. Já tá aí. E para finalizar, eu quero dizer, Danilo, que olha, que bom que você não foi para a sala de aula como pedagogo. Que bom que você tem essa experiência e que você, para mim, houve encantamento realmente quando eu vi você narrando essa história para adultos. Porque quem consegue encantar uma plateia de adultos consegue salvar milhões de crianças com sua fala. Que bom, eu fico feliz. Eu digo sempre que para adulto eu fico nervoso sempre, gente, mas até hoje. Tava eu perfeito, fico. Tava perfeito. Mas eu faço com carinho, eu amo esse trabalho, eu amo trabalhar com a literatura, com livro, com a criança, e sempre faço com muito carinho. Independente de espaço, local, né, se a gente está sendo remunerado, se não está, se é convite, se é... Independente da forma, sempre que eu vou com muito carinho, faço com muito carinho. Por falar nisso, contatos com Danilo Furlan. Quem quiser conhecer o meu trabalho pode adicionar a minha página no Facebook, Danilo Furlan, escritor e contador de história. Você curte a página e sempre que eu tiver atividades, né, eu posto lá na página. E o meu Facebook pessoal, eu sempre digo, também está aberto, mas o meu pessoal vai ter as minhas pessoalidades. Mas quem quiser e achar próximo, que é amigo,
fique à vontade. E também temos o curso de pode contação de convidar. histórias. Agora em julho nós teremos atividade, eu vou estar lançando lá todos os dados certinho, uma oficina de confecção de bonecos para contação de história, vai ser bem bacana. Estaremos lá. Danilo, espero vocês. Deus te abençoe. Obrigado. Olha que bom Amém, que amém. você está aqui conosco. Obrigado viu? pelo convite. Muito especial. Obrigada por existir. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima, pessoal. Aqui é o Edu Guedes. Que legal que você recebeu a visita de um consultor da FC Unifiel aí na sua escola. Eu estou muito feliz. Eu conheço toda a direção da faculdade, a presidência, a estrutura super moderna e tecnológica. Aliás, a gente está fazendo esse vídeo especialmente para você, direto aqui da faculdade. E que tem um EAD que garante a mais alta qualidade de ensino. Então, ligue agora para o consultor que te visitou, agarre essa oportunidade e matricule-se já. Um beijo para todos vocês, professores, que têm o meu carinho e minha admiração também. FC Unifiel, a evolução da educação, a escolha certa para o seu sucesso. Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295.